Olá, sejam muito bem-vindos ao Entre Nós, um podcast onde nós tratamos de conflitos reais, emoções do dia a dia e também caminhos e possibilidades entre o direito, a mente e a fé. E hoje a gente vai falar de um lugar onde muita gente mora, mas pouca gente sabe conviver. E isso a gente acha que não, mas causa um conflito emocional muito grande, né, Cris? Verdade. O tema de hoje é condomínio na vida real. E assim, morar em condomínio significa que a gente vai conviver e dividir coisas além das paredes, né? A gente vai conviver com o barulho e vai ter que lidar com as regras e expectativas de cada um. Se você já teve problema com o vizinho, eu acho melhor você já comentar aqui qual é a intriga que você já teve no condomínio onde você mora. Comenta aqui, curte, compartilha esse vídeo. E quem que mora em condomínio que não tenha uma história para contar. E a gente está com um convidado muito especial hoje, né, Cris? Estamos sim, estamos com o Dr. Tiago, especialista em direito trabalhista e direito condominial. Conta um pouco da sua trajetória para a gente, Tiago, se apresenta. Meu nome é Tiago, me formei em 2007 e desde 2007, na verdade, antes de terminar a faculdade, eu já ingressei estagiando em um escritório, que hoje eu sou sócio, e já tinham essas áreas. Então, o escritório já cuidava de condomínios, trabalhava com condomínios, também trabalhei muito na área trabalhista também. E aí, acabou acontecendo. Eu literalmente, fui aprendendo e acabei gostando da área e me especializando mais nesses dois temas, principalmente. O escritório faz outras coisas, mas a minha especialidade é direito do trabalho e direito condominial. Entre tantas histórias e desafios, entre sonhos e conquistas, entre nós, mulheres fortes, decididas e guiadas pela fé, conversamos sobre as dores e delícias da vida moderna. Aqui, abrimos nossos corações, discutimos nossos dilemas e celebramos as nossas vitórias. Sejam bem-vindos ao Entre Nós, um espaço de reflexão, amizade e fé. Seja muito bem-vindo, viu, Tiago? Muito obrigado. Doutor Tiago. Gente, morar em condomínio traz grandes conflitos. E duas coisas muito fortes que acontecem é sobre a liberdade de território. A pessoa que entra no imóvel, ela acha que conquistou uma autonomia muito grande. Só que quem mora em condomínio é diferente. E hoje o Tiago vai poder falar um pouco disso pra gente hoje. Antes disso, eu queria falar sobre os impactos emocionais mais comuns de uma pessoa que mora em condomínio. Separei aqui, ó. Sensação de vigilância constante. A pessoa, às vezes, sai de uma casa, né? Normal, onde ela morava, numa rua, e aí ela vai para um condomínio e várias pessoas estão ali, ela vê todos os dias, então a sensação de vigilância constante talvez toma conta, isso traz um impacto emocional na vida do indivíduo. A instabilidade acumulada por pequenos incômodos. Eu estou incomodada com o barulho do vizinho, ou eu estou incomodada com a obra que está tendo ali. Ansiedade por falta de privacidade. Muita gente sai da casa e vai morar num condomínio achando que vai ter tranquilidade. Nem sempre é assim. Conflitos por projeção. Problema vira o vizinho. Tudo gera problema. Problema porque tem regras, problemas porque acha que o outro não cumpriu a regra que deveria ser cumprida. É um grande conflito emocional e a gente vai estar falando um pouco disso hoje, né, Tiago? Isso gera uma frustração muito grande, porque para a maior parte dos condôminos, as regras do condomínio não são vistas como uma parte da organização, elas são muito vistas como controle. Então, tem muitos moradores de condomínio que entendem que são controlados pelo síndico, pelas regras, sim, mas na verdade, sem as regras, não funciona um condomínio. Não funciona, precisa entender e não saber. Não dá para contar com o bom senso das pessoas, infelizmente. Entendi. A pessoa que mora em um condomínio, o senhor acha, doutor, que ela perde a autonomia total, assim, da privacidade dela? Não, eu creio que não. O problema, acho que, das pessoas nesse sentido é que as pessoas esperam ter muitos direitos e esperam ter poucos deveres. Para mim, esse é o grande problema do condomínio. Porque todo mundo sabe todos os seus direitos, mas às vezes nem sabe todos os seus deveres. Sim. E tem muita coisa que ela precisa se adaptar,
mas para viver em sociedade. Tem que, como é viver fora do condomínio. Para você viver numa casa de rua, é do mesmo jeito. Porque existem regras que você precisa cumprir. Sim. E vai ser da mesma forma Tem dentro também, de um condomínio. é igual a lei do silêncio, né? Sim, Depois é um das exemplo. 10, é um exemplo, É um que, exemplo. que a gente pode ter. Tem muita gente, doutor, que tem dificuldade para se adaptar com as regras. Tem muita gente, não é? Eu digo que o condomínio não é nem sobre prédio. O condomínio é muito mais sobre pessoas tentando conviver em sociedade. Os mesmos conflitos que existem fora do condomínio existem dentro. A diferença é que o que acontece dentro do seu condomínio está literalmente no quintal da sua casa. Entendi. Você já presenciou situações na Assembleia que teve um problema emocional, um descontrole emocional, talvez alguma reunião, e onde a pessoa ela apresentou um tipo de um surto ali naquela hora? A minha primeira Assembleia foi uma experiência, para mim, sensacional. Muito jovem, fazendo a minha primeira Assembleia, acompanhando um outro advogado. E 2 condôminos resolveram brigar, de voar cadeira e murro para tudo quanto é lado. A síndica virou para mim e falou: doutor, vai fazer o quê? Eu falei: chama a polícia. Porque aqui agora é polícia. Só eles brigaram por motivos fúteis, antigos deles, que eles vinham brigando faz tempo. E na Assembleia só foram as vias de fatos. O estopim, né? De estar ali naquela ocasião e aí ter o confronto, porque às vezes está se confrontando. Tem muito hoje em grupos de WhatsApp de condomínios, de bairros, onde os confrontos estão acontecendo ali, mas só na palavra, né? E ali eles estavam no mesmo... É o momento que eles se encontram, né? Porque local. até então fica tudo por mensagem. Aí se encontram ali e todo mundo no calor do momento ali e quer resolver tudo. É exatamente isso. Né? É exatamente isso. Já aconteceu disso? Já aconteceu de condômino apresentar uma proposta, ela não ser aprovada e fazer birra. Adulto fazendo birra. Não vai ficar assim. Eu queria de tal jeito. Mas a coletividade decidiu que não ia ser dessa forma. Sim. Não, mas eu quero... Não vai ficar assim. Vou consultar meu advogado. Consulte-o. A realidade é que as pessoas vão morar num condomínio achando que elas vão ter liberdade para fazer o que quer, do jeito que quer, o que acha melhor. E muitas pessoas têm esse problema de achar que a ideia delas é a melhor. E no condomínio, pelo que o senhor está explicando, é o que todo mundo acha melhor naquele momento, A gente fala que a Assembleia é soberana. Uhum. Por quê? O que é decidido geralmente em Assembleia de condomínio é o que vai ser executado. Então, já aconteceu também de brigarem por causa da cor que iam pintar o prédio. Um queria que pintasse de um vermelho meio rosa. Eu não enxergo cor direito, isso fique muito claro, então para mim é muito difícil. E uma outra turma queria um azul meio cinza. Decidiram pelo azul meio cinza. O do vermelho ficou chateado. E é normal. A Assembleia decidiu que vai ser azul. É azul. E é Acabou. impossível todos saírem satisfeitos, né, Não de tem uma como. situação, Sim, porque sim. sempre vai para uma votação, vai já disposto que vão ter opiniões diferentes e que vai ter mais de uma proposta para que uma delas seja eleita, né? E a dificuldade da maioria é entender que não é sempre vai ser a sua decisão que vai ser acatado pela maioria, né? E as pessoas têm muita dificuldade com a negativa, né? Às vezes é uma própria situação, às vezes a pessoa não está nem com problema, não é nem o condomínio, é com a situação até de uma rejeição, às vezes, de entender que a proposta dele não foi aceita, como se ele tivesse sendo a pessoa que está sendo rechaçada. Sim. É que as pessoas levam pro lado pessoal, né? Sim. E não pode levar pro lado pessoal. É algo coletivo. O que a Assembleia decidiu? A Assembleia decidiu que vai ser desse jeito. Vai ser desse jeito. Sim. E acabou. Não tem muito como discutir. E, na sua opinião, por que você acha que as regras mexem tanto com o emocional das pessoas quando a gente trata de ter que pôr limites e estabelecer parâmetros? Porque eu acho que a maioria das pessoas, elas pensam muito mais no seu direito do que no seu dever. E, infelizmente, funciona dessa forma. Todo mundo tem muito direito, mas as pessoas esquecem de cumprir o dever delas. Então, no condomínio não é diferente. A pessoa pensa assim, eu pago o condomínio, eu tenho direito. Eu mando, né? Só que não funciona desse Não. jeito. Eu pago o condomínio, assim como o meu vizinho, assim como todos os meus vizinhos, e no final
a decisão de todo mundo vale mais do que a minha particular. Até porque eu não pago o condomínio sozinho. Levando pelo lado emocional, gente, regras ativam gatilhos de injustiça. Então, às vezes, ele acha que pode estar sendo injustiçado, que só ele faz o certo, o colega não. E isso gera um transtorno, uma briga, uma bola de neve, não é? É verdade. E às vezes quando a exatamente pessoa desse respeita jeito. todas as regras e algum outro condômino não respeita, aí realmente dá uma sensação muito grande de falar assim, eu tento fazer tudo para não incomodar, seguir todas as regras que tá, e tem um vizinho que tá sempre infringindo a lei. E aí nesse caso, qual é a alternativa? Só que se você tem um bom síndico, isso é um pouco mais difícil acontecer. Por quê? A regra serve para todos. A convenção do condomínio, convenção condominial, o regulamento interno, as normas que regem o condomínio, as decisões em assembleia registradas em atas, todas elas têm um valor de lei entre os condôminos. Então, existem mecanismos para suprimir esse tipo de coisa. São advertências, multas e, no pior dos casos, a expulsão do condômino do condomínio, que pode acontecer. Ele é tão antissocial que ele não tem capacidade de conviver em condomínio. Existe uma ação própria para retirar esse condômino do condomínio. Ah, mas o apartamento ou a casa é dele. Não tem problema. Tira ele do mesmo jeito, a casa provavelmente ela precisa ser vendida, porque aquela pessoa não pode conviver naquele condomínio. E quem cuida desse processo de venda da casa da Quando pessoa? acontece esse tipo de coisa, a pessoa pode fazer, vender por ela própria. Caso ela não queira, se recuse, no processo a casa pode ir inclusive para leilão, sendo vendida até 60% abaixo do valor do mercado. Então é muito grave Meu uma pessoa Deus. não, Muito não grave. fazer, Nossa, não não tinha cumprir as... conhecimento disso. Só que para a pessoa chegar nesse ponto, também tudo que ela cometeu foi muito grave. Tem que ter sido muitas práticas Muito reiteradas e graves, Exatamente. e tendo sido tomado medidas sem que tenha surtido nenhum efeito, né? Exatamente. Já aconteceu? Comigo não. Eu nunca vi acontecer. Agora, advertências e multas depende muito da convenção do condomínio, né? O que vai estabelecer se que tem vai ou não. estabelecer quantas vezes pode multar. Por exemplo, trabalho com alguns condomínios. Tem um em São Paulo, próximo da Paulista, que a primeira multa é o valor de um condomínio. Hoje o condomínio lá deve ser mais ou menos R$ 2.700, R$ 3.000. Uma multa, o valor de um condomínio. A segunda multa, o valor de 2 condomínios. Terceira multa, 3 condomínios. Aí da quarta em diante, aí já é de se pensar a expulsão, mas aí a quarta já são 3 condomínios, a quinta 3 condomínios, vai ficando pesado. Geralmente, o que gera essas multas? Me fala Todo tipo de coisa. Me fala uma situação Todo tipo que gera de coisa. Ó, estacionar fora da sua vaga, que é pré-marcada, é uma possibilidade. Pode ser vaga fixa ou pode Ou ser pode vaga ser de vaga- sorteio, porque depende do condomínio, ele vai ter regras diferentes. Cachorro descendo no elevador social e não no elevador de serviço. Essa é uma possibilidade que geralmente acontece. Mudança na fachada do condomínio. Voltando, vou dar um exemplo de novo. Tive um condomínio que uma pessoa levou a proposta para poder colocar antena na fachada do condomínio. Sim. E aí eles falaram, não pode. A Assembleia decidiu que não pode, porque fica feio. É uma Esteticamente, varanda, né? é uma varanda gigantesca, eles queriam colocar antenas. Fica feio. Decidiram. E a pessoa falou, eu já tenho a minha, eu não tiro. Então tá bom, vai pagar multa todo mês. Ela pagou a primeira, pagou a segunda, na terceira falou, tá ficando caro. Tirou a antena. Falou, eu vou assinar outro Foi uma tipo forma de que- televisão. Sim. Eu usava aquelas TVs que são aquelas anteninhas pequenas. Sei. Vou usar outro tipo de televisão porque essa aqui tá me saindo muito caro. É mais barato eu pagar outra. E aí a pessoa foi atrás de outra. Gente, é muito difícil mesmo, porque eu duvido quem não conhece uma pessoa, um amigo, que esteja ouvindo áudio de condomínio e briga de condomínio. E é um brigueiro, é uma confusão. No meu trabalho,
Eu tenho 2 pessoas que trabalham em condomínio. Eu tenho uma amiga que também eu conversei antes de vir. Ela falou que já foi porteira de um condomínio. E aí as pessoas, eu falei, qual que é o grande conflito? Né? Ela falou assim, as pessoas simplesmente elas não querem seguir a regra. Não querem. Para entrar, precisa, por exemplo, de um reconhecimento facial, que o morador já tem. Sim. Quando precisa de um visitante, quando precisa alguém lá visitar, precisa fazer o cadastro e o reconhecimento facial. Ah, mas por que? Eu já venho tanto aqui. E eles querem burlar as regras. Sabe uma coisa que acontece muito nisso? Me vê 2 situações que eu já passei pelas 2. Primeira é a portaria, o porteiro que abre e fecha o portão dos carros. Sim. Tem um condomínio, também, eu não vou citar nome de condomínio nenhum, que cada morador tem o seu controle. Então você chega lá, você abre e fecha depois, acabou. As pessoas chegam na porta e ficam esperando o porteiro abrir, fica buzinando. E o porteiro tem ordem para não abrir. Porque ele não sabe se a Porque pessoa que tá não no é pra carro. abrir. Claro. Você não sabe quem Não tá no consegue carro, enxergar. você não sabe se ele tá com um bandido, com alguém lá dentro, você não sabe nada. E o morador depois vem brigar em assembleia, porque ele não abriu para mim. Meu, não é para abrir para ninguém. Não, mas ele não abriu, eu queria que abrisse. Não é pra... eu tava sem meu controle. Não é para abrir. A regra é regra. Isso me lembra de pensar que as pessoas vão para um condomínio achando que é totalmente seguro, 100% seguro. E não é assim. E principalmente se o próprio condômino não respeita as regras, principalmente essas que envolvem a segurança, ele com certeza fragiliza não só a casa dele, como a casa dos demais. Isso é uma infração muito grave. E a segunda situação que também vai no sentido de segurança é a seguinte... eu moro num condomínio. Isso acontece direto em quase todos os condomínios. Eu moro num condomínio, mas minha mãe mora 3 quarteirões daqui. Minha mãe não precisa pedir autorização para entrar. Eu vou cadastrar ela como moradora. Ela não é moradora. O condomínio tem que descadastrar, retirar o cadastro e notificar o proprietário, o morador. Não pode. Ela mora aqui? Não mora. Então, não vai fazer cadastro para ela como moradora. Ela não é moradora. E, doutor Thiago, quando que, dos conflitos que são resolvidos como multa, advertência, quando que chega ao judicial? Quais causas? No nosso escritório, nós temos uma cultura de tentar sempre a mediação. Então, mesmo com esses moradores, geralmente sentamos com o morador, com o síndico, para tentar conversar. Explicar a situação, porque geralmente é possível a solução de uma forma mais tranquila e menos agressiva. E menos custosa também, né? Menos custosa, menos demorada, porque tudo na justiça hoje demora muito tempo, demanda tempo e custa caro. Custa caro. Hoje, nós estamos no ano 2026. Hoje, para você ingressar com uma ação, tem um valor mínimo, mas você vai pagar de custas 1,5% do valor da causa em São Paulo. Então, o valor fica alto. Então, nós tentamos resolver todos os conflitos através de mediação. Sentamos, conversamos, mostramos a convenção, porque quase ninguém lê a convenção do condomínio, que é muito importante. Vocês ouvintes, quem leu a convenção do seu condomínio, anota aqui embaixo se você leu, porque ninguém lê. Todo mundo compra um apartamento, compra uma casa, desconhece a convenção, não sabe como o condomínio está financeiramente. Existe um condomínio em São Paulo, também não vou citar nome, mas ele tem uma dívida de INSS, que hoje deve estar nos 7 milhões de reais. É um condomínio. São, se eu não me engano, 1.100 apartamentos na Zona Sul de São Paulo. Só que tem uma dívida gigantesca. Ninguém sabe como vai pagar. Só que quem no fim vai ter que arcar com tudo isso são os próprios proprietários dos apartamentos nesse condomínio. E quando você vai comprar, é o momento que você tem que descobrir todas essas coisas para definir se você quer correr aquele risco. Tem gente que compra um apartamento, não pode ter animal, não pode ter pet. Sem cachorro, sem gato, sem papagaio, sem periquito, sem nada. Está na convenção. Mas eu comprei dentro da minha casa, eu vou colocar. Não, desculpa, você não vai colocar. É assim. Não funciona dessa forma. Então,
a falta de conhecimento gera a maior parte dos conflitos, que podem ser solucionados com conversas, bom senso de todas as partes e uma mediação profissional nesse sentido. Inclusive do síndico, né? Porque às Inclusive vezes do o síndico síndico. é o próprio problema. Sim, sim. Até as pessoas que compram apartamentos, assim, eu vou comprar para alugar. É importante que o proprietário participe das assembleias, Claro, das reuniões. assembleia e reunião define tudo. É marcado com antecedência? Porque às vezes tem gente que mora fora. Não, Tem quórum mínimo, inclusive, tem, né? Tem um edital de convocação, tem que sair com 15 dias de antecedência, pelo menos. Vai ter quórum, primeira chamada e segunda chamada. Então, se for uma reunião ordinária, extraordinária é um pouco diferente. Mas as ordinárias são dessa forma. E geralmente, de acordo com as convenções, cada síndico fica 2 anos. É um biênio, geralmente. E eu tô perguntando, doutor, porque eu sou leiga e eu acho legal eu perguntar, porque às vezes você aí de casa que tá assistindo também não sabe e gostaria de saber. Então, Além desses problemas que o doutor já citou, quais outros são de grande impacto, assim, de que pode chegar no judicial entre moradores ou até mesmo do condômino com o condomínio em si? O condomínio, não o condômino. O condomínio também tem obrigações. E ele precisa cumprir com essas obrigações. Mas o maior... geralmente, o que mais chega no judiciário é cobrança de condomínio. As pessoas deixam de pagar. Esse tipo de dívida a gente chama de próprio terreno, da própria coisa, é uma dívida da própria coisa. A ideia é essa. Como que funciona? Hoje, o Código Civil, quando eu estudei não era assim, mas hoje funciona dessa forma. O Código Civil hoje, você já entra direto com uma ação de execução. Você já tem um título executivo, tendo a convenção, a aprovação das contas, previsão orçamentária. Então, você já entra com uma execução. E se a pessoa não paga, o apartamento vai a leilão para quitar essa dívida. Para quem não entende o que é o próprio terreno, o imóvel ele tem dívidas que são próprias dele, como impostos, o custo da própria aquisição e condomínio, por exemplo, ou essas dívidas elas são inerentes ao bem. Então, se você deve ele, é como se você não tivesse direito ao bem, porque você não adquiriu a propriedade propriamente, né? Ou você está perdendo a propriedade porque a dívida está consumindo o bem que você tem. Ele é garantia da própria dívida. E outra coisa que acontece muito em condomínio são dívidas trabalhistas, processos trabalhistas. Isso acontece bastante. Seja dos próprios funcionários do condomínio, seja de funcionários terceirizados. Que é muito comum, né? Que é muito comum. Os condomínios terceirizam os serviços e não fiscalizam como deveria fiscalizar. Porque o síndico, o condomínio, tem a obrigação, antes de efetuar o pagamento para a terceirizada, ela tem que olhar como está o INSS da folha de empregados deles. Tem que fiscalizar como está o FGTS, como está o pagamento, os olerites todos os meses. Tem que olhar se tem banco de horas, se tem cartão de ponto, para não gerar horas extras. Ele tem que fiscalizar absolutamente tudo. Ele é solidário em todas essas dívidas? Sobre a empresa. Pode ser solidário ou não é solidário. Que ele é o próprio devedor. Esqueci o nome. Não, esqueci o nome. Não acontece. Outra coisa que eu queria te perguntar. Além desses 2 principais ramos, né? O que mais engloba uma assessoria jurídica para um condomínio? Mediação de conflitos, trabalhistas, dívidas, zeladoria, orientação para o síndico, assembleias e hoje, principalmente, LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados. É algo que pouca gente fala, mas hoje ela interfere em absolutamente tudo o que acontece dentro do condomínio. Não é só o condomínio, né? Em todos os contratos propriamente ela tem que estar prevista, né? Mas, por exemplo, para o condomínio ainda é pior. E aí eu vou dar um exemplo clássico. Um morador X saiu no mesmo carro com a moradora Y de outra unidade. Quem trata essas imagens? Olha a importância da LGPD. Sim.
Quem que manuseia essas imagens no dia a dia? Porque se for o porteiro pode ligar pro marido da fulana e falar, olha, eu tenho a gravação aqui, sua esposa acabou de sair com fulano de tal. Muito grave, porque ele está compartilhando um dado que ele tem para exercício da profissão. Então, e não para compartilhar nem com o marido dela e nem com outro funcionário. E nem com ninguém. Essas imagens têm que ser guardadas e tratadas da forma correta. Existe hoje uma lei para isso, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ai, gente, como é chique tá do lado de 2 advogados. Isso é uma lei nova, né? Assim, nova... A aplicação dela, eu acho que ela está sendo nova. Ela já é de alguns anos, mas ela está sendo mais efetivamente cobrada com o advento da internet, tanta exposição, vídeos para todo lado e muitos dados sensíveis, né, à disposição de muita gente. E a proteção de dados não é só de eu passar esse dado, é inclusive dos dados que eu detenho se eles vazarem de alguma forma, né? Verdade. Ô, Cris, e o condomínio tem seguro? Seguro é uma coisa obrigatória para condomínios. A legislação exige que tenha. Porque você tem ali, digamos, um condomínio de prédio, né? Um incêndio que acontecer numa área comum pode afetar todos os imóveis. Então, precisa ter seguro contra os principais, né, coberturas. Incêndio, raio, danos elétricos. Mas existem outros que a gente não ouve falar muito e que são importantes. A gente tem a parte dos acidentes, que é com relação à responsabilidade civil, que ele, inclusive, ele pode não estar completo. Você pode, quando você vai cotar, né, o síndico que for cotar, ele precisa pedir o esclarecimento do corretor, é muito importante isso, dele entender quais são as excludentes. Porque, por exemplo, se ele tiver uma vedação, por exemplo, acidente acontecer com água, Eu tenho um caso que é exatamente isso. Um condomínio de São Paulo contratou um seguro da seguradora X e uma pessoa agora caiu de uma escada. Caiu da escada, acho que duchou o pé, está afastada há 2 meses. Chamamos o seguro deu negativa, falou, não vou pagar. Mas por quê? Porque o chão estava molhado. E se o chão está molhado, vocês têm alguma infiltração, alguma umidade. Se tem umidade, eu não pago. Só que na proposta que foi enviada para o condomínio, não dizia isso. Dizia depois na pólice. Agora o condomínio vai arcar financeiramente com esse débito e vai entrar com uma ação que a gente chama de ação de regresso contra a seguradora. Falando, olha, de acordo com o Código de Direito do Consumidor, você não me deu as informações corretas que você devia ter me dado. Sim. As suas informações foram incompletas. Por conta disso, você é obrigado a pagar. E aí a gente vai brigar com a seguradora agora. É importante que o síndico tenha conhecimento de todas as regras, que ele peça que o corretor explique tudo que está excluído da apólice. Porque esse acidente que esse condomínio teve é um caso muito comum de acontecer em condomínios. Porque você pode ter um vazamento que está vindo de um apartamento, uma tubulação que rompeu, ou até uma criança que passou e derrubou uma água, alguém que saiu de uma piscina e derrubou uma água que em algum local que não está visível ali para as câmeras, para que possa receber a manutenção, e às vezes nem é tão rápido assim. E aí alguém cai e eles colocam isso como uma excludente dentro da apólice, né? Como sendo uma das coisas que não estão cobertas. O que é uma excludente? Aquilo que não está coberto pelo condomínio, pelo seguro. O condomínio. Então, e principalmente não ter uma cobertura de uma área comum que tem circulação grande de pessoas para um acidente que é muito comum. É muito comum em condomínio. Então, é um cuidado necessário que peça a instrução do corretor e que depois, até se for o caso, que submeta a análise até do seu jurídico para que olhe as regras ali da apólice, porque eventualmente você fechou o seguro e alguma coisa escapou, você tem a possibilidade de depois aí destratar aquele e renegociar, fazer um endosso, incluindo alguma cobertura, porque às vezes você fica atento só no preço, né? É verdade. Outro item muito importante que muitos condomínios deixam de incluir é a cobertura para falhas, cobertura, o RC do síndico. O que significa isso? O síndico, ele
sendo profissional ou não, ele é ser humano e ele pode falhar por erro legítimo, né? E não por como eu posso dizer, um ato ilícito. Né? É legítimo você fazer uma análise e tomar uma decisão que não tão boa. E ele responde pela decisão que ele toma. E se ele tem esse RC, ele está protegido até por um eventual processo judicial, né? Isso, obviamente, não vai cobrir um desvio de valores, alguma coisa nesse sentido. Isso entra até na responsabilidade do síndico. Por quê? Qual, de fato, é a responsabilidade do síndico dentro de um condomínio? O que ele responde? Isso que eu ia perguntar. O síndico tem um papel muito importante. Ele tem uma responsabilidade civil. Ele responde, inclusive, com o patrimônio dele. Inclusive. Por isso a proteção. É Por muito isso importante da importância de ter. O seguro não é um gasto. O seguro, na verdade, é uma proteção, contra o imprevisível. Porque é imprevisível. Pode acontecer. Aí eu vou falar porque eu morei num condomínio em São Paulo, que o contador levou o dinheiro embora. O contador tinha acesso à conta bancária. Meu Deus. O contador limpou tudo. E aí o síndico veio. Então, dá uma olhada. Aconteceu isso. A responsabilidade é do síndico, porque toda a administração do condomínio é do síndico. Ele nem deveria ter nem tinha contador que ter a senha. Dá uma olhada. Mas ele era um senhor muito idoso. Mas dá uma Ninguém olhada. desconfiava. Não, o síndico. O síndico era um senhor muito idoso. Mas assim, a responsabilidade é dele. Ele teria que responder civil e criminalmente por isso. Estou em um outro condomínio em São Paulo que tiraram uma administradora para colocar outra. Aí os condôminos ficaram bravos. Porque a administradora é só um braço da administração do síndico. É responsabilidade do síndico. Quando a administradora faz a besteira, quem responde? O síndico. E aí por isso da importância de ter um seguro de responsabilidade civil contra esse tipo de problema. Porque foi ele que, muitas vezes, que ele elegeu aquela empresa. Ele que indicou. Ele que coloca. Ele não precisa levar nem para a assembleia. Ele simplesmente fala, eu quero determinada empresa. Custa tanto, cabe no orçamento, no planejamento orçamentário. Cabe e eu vou fazer. Ele faz. Gente, o síndico deve ser uma pessoa muito odiada. Depende. Eu tenho um condomínio em São Paulo que tem uma síndica que chama Daniela Bernardo. Acho que é a primeira vez que ela é síndica, ela está fazendo curso de síndica profissional. Ela fez tantas mudanças no condomínio que ela administra, que os apartamentos, os condomínios em volta, são acho que 4 iguais. São 4 condomínios basicamente iguais. Todos do início da década de 80. Tá? Eu sei porque eu morei em um desses condomínios quando eu era criança. E ela fez tantas mudanças que o apartamento dela vale de 20% a 30% mais do que os dos vizinhos. Então, nesse caso, ela é muito adorada. Ela é muito adorada. O pessoal não quer que ela saia. Ela fala, não, eu vou sair. Não, você não pode sair. Porque ela trabalha direitinho. Não tem desvio. Ela briga por tudo assim. Ela briga porque o pintor veio, pintou e não pintou direito. Ela de fato faz a administração. Ela cuida como se fosse dela, literalmente. E de fato é. As pessoas não têm a sensação de pertencimento dentro de um condomínio. Mas aquilo pertence a elas. Um pouquinho. Sim. É uma sociedade. É como uma empresa. Sim. A empresa é uma sociedade. E o condomínio também. Vocês são sócios de toda a área comum. Eu não sei se já viram uma matrícula de apartamento. É bem legal, porque ele fala assim, apartamento tem 75 metros de área privativa e 250 de área útil. Aí você fala, mas o apartamento é desse tamanhinho. Como diz minha avó, é a casa do passarinho. É pequenininho, mas tem 250 metros, porque é toda a área comum. Então, dentro da área comum, você tem 250 metros, que é a área comum. Você é sócio com todas as outras pessoas. E se você cuidar bem, valoriza. Se você cuidar bem, é mais fácil viver em sociedade. Se você respeita as regras, a sociedade que você está vivendo, fica mais fácil. Funciona assim, na igreja, na academia, no seu trabalho. Se você respeita as regras, fica mais fácil. E isso tudo é de forma em tempo integral ou não? O síndico? O síndico é tempo integral.
Embora tenha... A maioria dos síndicos não atendem no período noturno, tá? E hoje já existe a profissão de síndico profissional. Síndico, como anda a sua saúde mental? Porque depois do que eu ouvi aqui, meu Deus, faça terapia, síndico. Precisa de terapia. Eu acho que ser síndico profissional requer, pelo menos, que a pessoa faça um curso de mediação de conflitos. Sim, no mínimo, sim, né? sim. Opa. Essa Daniela mesmo que eu falei, ela fez, além dos cursos da área jurídica, inclusive com alguns professores meus, tipo Everton Lúcio, ele é da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Santo Amaro, foi um dos meus professores. Everton Lúcio é uma referência no assunto. Ela fez curso com ele. Aí eu falei, o mesmo que me deu aula, deu pra você? Eu tô fazendo agora, ela tá fazendo um curso acho que agora em janeiro com ele. Ela falou, eu vou fazer o curso. Então, ela tá aprendendo da parte jurídica, da parte administrativa, da parte operacional e também da área de mediação. A mediação, sem mediação em condomínio não funciona. Sim, porque viver em condomínio não é só falar sobre prédios, né? É sobre conviver com outras pessoas de diferentes raças, religiões, crenças, e às vezes como... Ai, gente, vou ter que falar, é como se fosse um casamento. É um casamento, né? se fosse um Porque casamento, são duas pessoas de ambientes diferentes, assim, várias pessoas de ambientes diferentes que estão com num lugar com criações diferentes, tentando conviver. No caso ainda, religiões Exatamente. diferentes. Temperamentos diferentes. Tudo. E tem muitas pessoas, eu tenho certeza que estão lá feridas, machucadas, com problemas, tem bagagens de traumas, né? E aí, às vezes, qualquer coisa é um gatilho para essa pessoa estourar. A empatia nesse sentido, eu acho que faz muita diferença. Sim. Condomínio em São Paulo também. A gente tem uma síndica em um condomínio que um dos condôminos está com câncer. Fase basicamente terminal. Tá ruim. A síndica falou, cobrou, não pagou. Dá uma segurada. Não entra caução? Ainda não. Espera. Porque é uma humanidade, né? É humanidade. Tem que funcionar dessa forma. Não adianta. Ela tem a obrigação de pagar. Ok, eu concordo que a pessoa tem. Mas a pessoa está afastada, não consegue trabalhar. Não consegue nada. Tá nos últimos dias. Eu ainda vou atormentar essa pessoa com o processo? Calma, segura. Segura um pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer. Então, é bem complicado isso. Mas a empatia e o diálogo, eu acho que facilita muito. E se o síndico ainda conseguir um conselho legal, porque geralmente como funciona os condomínios? Tem um síndico e tem um conselho que ajuda esse síndico. Então, eles aprovam as contas, a gente fala que aprova a pasta, mas é aprovar as contas. Todas as contas do mês estão aqui, confira, vê se todas foram pagas, se elas batem com o meu planejamento orçamentário, se tudo tiver ok, você assina embaixo. Se não, você me mostra o que tiver errado e a gente vai fazer as alterações. É assim que funciona. Se você conseguir montar um conselho ainda, que sejam pessoas que tenham empatia, que conseguem entender tudo isso, fica muito mais fácil a convivência, porque a regra não fica pesada, a lei não fica pesada. Sim. E até que tem um objetivo de melhorar aquele ambiente, né? Porque no caso dessa Daniela, se ela tem um conselho que quer atrapalhar, que quer derrubar, ela não teria tido tanto sucesso e conseguir colocar tantas coisas. Ela, para mim, é um exemplo. Assim, eu até pedi autorização para falar o nome dela, porque para mim ela é um exemplo. Nesse sentido, ela tá de parabéns, porque o condomínio dela funciona. E, atualmente, assim, existem síndicos profissionais, empresas de administração de condomínio e o serviço jurídico. Eles podem ser todos em um único? Pode ser separado? Como é que funciona? Podem ser em um único e podem ser separados. Eu tenho condomínio que não tem administradora, que é uma senhora, quase 80 anos. Ela faz na mão. Ela administra todas as contas na mão. Ela trabalhou em RH por muito tempo, então ela sabe como fazer e ela faz tudo na mão. Ela não tem, e tem assessoria jurídica, só. E tem outros que tem um síndico, que pode ser morador ou não, depende da convenção do
condomínio, mas geralmente é aberto. E eles têm o síndico, aí o síndico contrata uma empresa que administra condomínio para fazer toda a parte contábil da coisa. Emissão de boleto, pagamentos, recebimentos, fluxo de caixa, investimento, fundo de reserva, tudo isso precisa fazer as fiscalizações dos terceirizados. Quem faz geralmente é a empresa a empresa que faz a administração. E aí tem o jurídico. Todo condomínio tem jurídico? Não necessariamente. Existem condomínios que não têm jurídico. E aí toda vez que surge uma demanda, contrata um advogado. E tem condomínio que paga mensalmente. E fica muito mais barato. Pagar mensalmente fica muito mais barato do que procurar para uma ação. Às vezes uma ação é o valor mais do que de Que um dá ano, acaba não valendo a pena. E esse atendimento jurídico que é constante, ele vai te evitar vários outros problemas, né? Sim. Que você poderia, lá na frente, descobrir que você tem um problema que já tem um montante financeiro muito alto, né? E se você tem essa assessoria jurídica, você vai evitar... É uma assessoria preventiva. Com essa Daniela mesmo, a gente não tem um processo. Ai, que Não beleza. tem um processo. Agora, vou ter que entrar com 2 execuções, porque tem 2 pessoas que Já tentou todas as já vias tentamos e todas não... as vias e não vai. Então, não vai dar certo. Mas não tem um processo. Tudo feito mediante acordo, os pagamentos dos inadimplentes, e o restante tudo na conversa. Nós sentamos e conversamos. Vamos nas assembleias. Quando surgem todas as vezes, surgem dúvidas. E se for assim? Nós estamos lá para responder. E a gente consegue responder. Vai no dia da assembleia Vou para no dia poder da assembleia. acompanhar e poder tirar as dúvidas lá no Claro. momento, aquilo se for possível, se for alguma coisa que tenha que haver algum estudo. Sim, sim. Hoje, o nosso escritório tem uma unidade em Garça, próximo a Marília, e temos uma unidade em São Paulo. Eu fico mais com a parte do interior. Mas, quando tem reunião, assembleia, alguma coisa que eu preciso ir, eu vou para São Paulo, faço a assembleia, faço a reunião. Tem cliente que nem sabe onde eu moro. Se eu moro em São Paulo ou se eu moro no interior. Porque eu fico 2 semanas lá, fico 2 semanas aqui e vou vivendo dessa forma. Só que a gente consegue fazer esse tipo de atendimento independente da região. Super Queria voltar complexo. um ponto do seguro que a gente não falou. O seguro condominial, ele não cobre as unidades, em termos do que está dentro da unidade. Por exemplo, se teve um incêndio, a parte do... É a parte comum que ela cobre, A parte comum. E não a parte particular. não a parte particular, exatamente. A parte do bem próprio, que é meu, esse eu não estou isenta de ter um seguro residencial como é para uma casa que fica na rua. Entendi. Entendeu? Então ele não cobre essa parte interna, né? Hoje, atualmente, você fala assim, tem uma cobertura de dano elétrico. Teve um dano elétrico, uma pane na minha TV. Se teve na minha TV, tem que ser o meu seguro. O seguro condominial não vai cobrir essa... Ele vai cobrir, por exemplo, portaria, elevadores, área comum, Até porque quem piscinas. mora em condomínio sabe muito bem. Placa de portão eletrônico é uma beleza. Queima toda semana. Qualquer raio. Qualquer raio, descarga elétrica, tá num no break. Queima. E porque usa muito, ela queima com uma facilidade terrível. Se você for pagar todas as vezes que queimou, às vezes o prejuízo é muito grande. Então, recomendo, tenha o seu particular, do seu imóvel, da sua parte interna do seu apartamento, mas o condomínio precisa ter a dele também. Entendi. Que ficou de fora do que a gente tinha para falar. Tem uma coisa que eu queria falar a respeito de terceirizados. Todo condomínio, alguns condomínios terceirizam parte do serviço. Então, ele terceiriza geralmente limpeza e portaria. Quase todos os condomínios fazem isso. Só que os condomínios acabam sendo condenados em ações trabalhistas por falta de conhecimento. Terceirizei um porteiro. Não é o síndico que vai lá e dá ordem para o porteiro. O síndico conversa com o supervisor do porteiro, o supervisor conversa com a pessoa, com o terceirizado.
E isso gera muito problema trabalhista. Porque o síndico tá lá, fala, vai demorar. Eu mesmo vou lá e vou conversar com ele. Ó, eu quero que faça tal coisa. Não é a sua responsabilidade. E aí você atrai para você um ônus que você não precisa ter. Que podia ser tranquilo. Converse com o supervisor. O supervisor resolve. Se não der certo, você, síndico, não vai no funcionário. Vá ao supervisor e fala, eu quero que troque o funcionário. Porque eles são obrigados a trocar. Isso é muito importante. E efetuar todas as fiscalizações que a gente citou aqui. É muito importante ver como tá os pagamentos todos os meses de salário, de FGTS, INSS. Tudo isso é muito importante. Senão o condomínio acaba tomando muito prejuízo. Pode sair muito caro, né? E tem algumas regras que, não necessariamente em relação a isso, mas conheçam a convenção coletiva. Conheçam as regras do seu condomínio, para você entender. Estive com uma pessoa essa semana, sexta-feira. Falou para mim assim, ó, como é que funciona condomínio? E ela é advogada também. Eu falei, ó, expliquei mais ou menos. Ela falou, mas condomínio não funciona. Eu falei, por que não? Ó, no meu condomínio, um morador da unidade, eu vou falar qualquer unidade que eu não sei nome, não sei nada. Da unidade 2, parou o carro na vaga da unidade 3. E ficou uma semana com o carro parado. E a unidade 3 reclamando todo dia, reclamando com o síndico, reclamando, e ninguém fez absolutamente nada. A pessoa ficou sem a vaga dela por uma semana. Eu falei para as pessoas assim, você fez um registro no livro de ocorrência? E precisa. Todo condomínio precisa ter um livro de ocorrências, que é onde você vai fazer as reclamações. Tudo que acontece, você precisa anotar lá. Porque amanhã, se você tiver um processo judicial e precisa... Olha, eu quero que o síndico... Eu tive que alugar uma outra vaga porque alguém deixou o carro na minha vaga. Então o morador mesmo pode escrever nesse livro de ocorrência. Ele tem que escrever, porque fica registrado. Não é só o síndico. Então. Não é só o síndico. Ele tem que ficar disponível para todo mundo. Geralmente fica na portaria. Inclusive os inquilinos, né? Porque às vezes o proprietário tomou conhecimento, leu lá, mas ele alugou o apartamento, mudou, e ele não deu conhecimento ao inquilino que hoje está lá, que tem que respeitar essas mesmas regras e que está sujeito às mesmas regras, e ele não tem, o inquilino não tem esse conhecimento, e isso onera o apartamento, porque quem está vivendo lá, se essa pessoa vai embora, no última análise, quem é prejudicado é o proprietário. Então, é importante também, se você está alugando através de uma imobiliária ou mesmo particular, que certifique-se de que foi dado conhecimento das regras do condomínio ao inquilino. Ao inquilino. Eu brinco que a convenção do condomínio é o contrato social que a gente assina quando nasce. Porque eu não assinei nada. Pelo menos eu não assinei. Alguém assinou, eu não assinei contrato social nenhum. Só que eu sou obrigado a seguir essas regras. Sim. A regra do condomínio é exatamente do mesmo jeito. Ah, eu não concordo. Tanto faz. Você vai seguir e acabou. Não quer, vende sua unidade e procura outro lugar para morar. Porque as regras aqui funcionam desse jeito. Então, eu brinco que é igual o contrato social por conta disso. Eu não quero. Não tem querer. Tem fazer. Você vai só cumprir. Cumpra e acabou. Você vai poder, de repente, em assembleia, levar aquele assunto para discutir, mas uma vez que todos mantiverem aquela decisão, nós moramos em um condomínio, por exemplo, que algumas casas queriam fazer uma modificação que ia aumentar a área útil da casa e não ia deixar, se todos quisessem fazer aquela alteração, continuaria mantendo um padrão e não causaria prejuízo para nenhuma área que afetasse outra casa. Parte queria, parte não queria. Só que muda a estética e a fachada. E aí precisa passar por assembleia, precisa de decisão. Como não houve acordo, permaneceu da forma que estava. E havia bastante moradores que queriam fazer esse aumento, porque a casa, lá na época, era 55 metros quadrados. Com uma escada no meio. Então era bem pequeno mesmo. Mas nós éramos só um casal e tal, mas pensávamos em ter filhos, então se tivéssemos filhos, ter uma área maior seria muito bom, né? Uhum. E assim, outras casas que já tinham famílias maiores queriam, e outras casas não tinham intenção de fazer por conta do gasto, que
né? Ou eram famílias mesmo pequenas que não tinham pretensão de terem aumento, então não tinha a ideia. E aí mantém. E aí, se eu quero uma casa maior, qual alternativa eu tenho? A não ser sair daquele local, porque eu não posso ir lá e simplesmente fazer, né? Não pode. Outra pergunta que eu tenho para te fazer Vamos lá. é, dentro do condomínio, né? Tem coisas dentro do apartamento que, para eu fazer dentro da minha casa, que o condomínio pode fazer sem que eu permita? Sim. Manutenções. É bem comum isso. O banheiro do vizinho de cima tem algum vazamento no ralo e tá pingando no banheiro de baixo, estragando o forro de gesso do banheiro da unidade de baixo. Eu preciso fiscalizar. O síndico pode requerer e falar: olha, eu preciso verificar se existe um vazamento. Se a pessoa falar que não vai entrar na minha casa, existe medida judicial para isso. Vem um oficial de justiça e abre a porta com a polícia, arromba a porta e vai fazer a fiscalização. Isso é uma das coisas. Outra que ultimamente é bem corriqueira, teve uma alteração no Código Civil até nesse sentido, agora as ARTs. O que é ART? É a responsabilidade técnica do engenheiro ou arquiteto que vai fazer uma reforma ou uma construção. No caso de condomínio, principalmente de prédio, você precisa, além da ART, você precisa da autorização do síndico. Apresente para o síndico a ART, ele te dá a autorização. Por que isso tem acontecido? Porque as pessoas, de novo, perdem um pouco a noção do que estão fazendo. Então tinha gente que pegava num apartamento de prédio e falava: eu quero uma cozinha americana, derruba essa parede que eu vou ficar com tudo livre. Só que é uma parede estrutural. E aí começa a rachar todos os apartamentos. Isso já aconteceu em São Paulo, inclusive. Então, hoje, só com um termo de responsabilidade técnica. Sem a ART, não faz obra. Ah, mas eu quero pôr uma tomada no canto. ART. Eu não sei, você vai quebrar o quê? Se você vai quebrar alguma coisa, pode ser que tenha uma coluna, um ferro, alguma coisa que seja estrutural. Então, precisa da ART. Sem a ART, não faz hoje em dia. Inclusive até casa, né? Tem casa. Se faz, o síndico autoriza, o síndico atrai a responsabilidade para ele de responder pelos danos que podem acontecer naquele apartamento. Nós temos uma pessoa que a gente conhece, que o apartamento dele, a casa dele é casa, e ele não pode fazer modificações internas, não pode cortar paredes, ele não pode ter nem 220, porque é uma decisão do condomínio de não ter, desde o poste não tem, ele não consegue fazer essa alteração na casa dele. O poste dele é só 110, e aí precisaria trocar o poste. O condomínio falou não. Ele falou: mas eu quero pôr um ar-condicionado. O ar-condicionado em 110 não funciona. Não pode. Não. A convenção do condomínio diz que não pode. Não vai ter. E ele bravo. Mas eu quero... Não adianta. E era uma coisa que ele deveria ter observado antes de comprar. Porque ele comprou... Quando foi fazer a reforma, que ia fazer essas alterações... Aí descobriu que não podia. Ele descobriu que não podia. E ele já tinha comprado. Já tinha feito financiamento. Todos os documentos. E aí não tem o que fazer. Porque está submetido àquelas regras. Né? Sim. E são coisas que impactam não só a sua casa, porque mexer, por exemplo, com a instalação elétrica, você tem que mexer desde a parte externa do condomínio, porque se a parte externa do condomínio, lá onde não chega da Eletropaulo, não suportar, não consegue chegar na sua casa. Então, são coisas que precisam ser muito bem observadas. A gente, quando for comprar, principalmente apartamento, casa, em condomínio, leiam a convenção coletiva. A convenção do condomínio. Regulamento interno. Contrate um advogado para fazer essa assessoria para você. Te explicar o que pode e o que não pode. As pessoas às vezes acham: vou gastar dinheiro com o advogado. Não, o advogado é quase como um seguro. Ele te evita problemas depois. Sim. Você gasta agora para não gastar depois. E o depois é mais caro, inclusive. Eu brinco com alguns clientes, eu já tenho amizade. Os meus clientes começam clientes e acabam terminando amigos, geralmente. Eu brinco com eles, eu falo assim: eu amo quando vocês falam que não querem meu serviço para comprar um imóvel, para esse tipo de coisa. Porque depois eu vou ganhar 4 vezes, 5 vezes mais. Porque você fala: eu vou gastar tanto para ele fazer uma análise de contrato para mim. Pô, tem os modelinhos
na internet, eu vou baixar um modelinho lá e acabou. Mas sem contar que a pessoa tem preguiça de ler. Então... E às vezes não entende os termos não também. entende termo. Não entende o que aquilo quer dizer. A gente brinca o juridiquês. A pessoa não entende. Então, não adianta. Contrate um advogado para te dar essa assessoria. Futuramente sairá mais barato. Assim como seguro. Seguro é caro até acontecer alguma coisa. A hora que acontece, você fala, ai, se eu tivesse pago o seguro, ficava baratinho. Verdade. Mas já foi. Agora, como diz meu pai, Inês é morta. Já foi. Não tem mais o que fazer. Já foi. Então, vale a pena. Lembrando de seguro, agora eu lembrei, Cris. Não é de casa, é de carro. Quando eu sofri o acidente, eu lembro que naquela semana, olha como as coisas quando tem pra acontecer, acontece justo na hora que a gente mais precisa. Eu tinha sofrido acidente e eu lembro que naquela semana a gente tinha feito a cotação, mas não tinha sido aceita, uma coisa assim, deu errado. E aí, eu estava sem seguro, mas assim, na hora do acidente, assim, a gente fica transtornada e a gente nem se lembrou, mas aí a gente pensou, poxa, eu usei seguro, tenho seguro desde quando eu comprei o carro, mas na semana que eu estava sem seguro, aconteceu. E é muito comum, muito mais do que você imagina. Do cliente, às vezes, tá fazendo uma renovação, mas aí ele você avisou, cobrou, e aí ele fala, mas só amanhã eu resolvo. Deixa virar o cartão. E o imprevisto acontece antes de virar o cartão. Esse é o grande problema. Ai, meu Deus. Eu tive uma situação de uma cliente de seguro de automóvel que a gente fez a contratação, só que usou o cartão online. E o cartão online, ele passa uma primeira tentativa e passa, mas quando ele vai lançar a segunda ele não é mais aquele número, então ele não passa. Porque ela não me avisou pra foto, pra mim a foto era de um cartão físico e na verdade ele não era. Aí o seguro dela foi cancelado. Aí a gente... Só que deu tempo de fazer o outro seguro. Só que na hora de fazer, tinha dado uma diferença de preço, aí a gente brigou, conseguiu uma condição que era nova, que é a franquia mais reduzida ainda, que em vez de 50%, ela é 25%. E na semana seguinte dessa mudança, ela bateu o carro. Nossa. E aí ela falou, meu Deus, foi uma providência divina. Em vez de eu pagar 50%, eu paguei 25% da franquia. E o conserto do carro foi feito com um valor que ela desembolsou, tipo, se era 5 mil que ela ia desembolsar, ela desembolsou 1.500. 2.500, porque é 25 do 5, né? Menos imagina, acontece, né? A gente tá quase finalizando já tá quase dando uma hora. E eu separei algumas dicas emocionais aqui para você que mora em condomínio. Queria falar um pouquinho. Não leve tudo pro lado pessoal. Não vale a pena. Vamos colocar como aplicação prática, não responder no calor do momento no WhatsApp. Por quê? Tudo que você coloca aqui, ó, tem outra pessoa printando lá do outro lado. Então, se você responde no calor do momento, pode ser que você coloque e responda de uma forma totalmente irregular e a pessoa tire print e isso depois vira contra você. Está né? registrado para posteridade. Tá registrado. O que você vai dizer que você não mandou? Está lá, né? Mas não ainda mais se colocar num grupo, né? Porque você tá expondo no grupo, outra pessoa perante outras pessoas, às vezes você apagou, mas existe um aplicativo hoje que você consegue ver as mensagens que você... Então, não responda no calor do momento. Não coloque lá no grupo do WhatsApp. Espera, respira. Escolha as suas batalhas. Qual batalha? O que vale o meu desgaste mental, a minha força física? Porque quando você briga por alguma coisa, não só num condomínio, mas em qualquer lugar, no trabalho, na escola, qualquer lugar, você não afeta só a sua saúde emocional, afeta a saúde emocional de todo mundo que está ali dentro da sua casa. E a sua casa precisa ser o seu refúgio emocional. Então, até que ponto vale o seu desgaste mental de você mobilizar toda uma galera e acabar afetando toda a sua casa? Porque a gente, assim, a gente já falou aqui várias vezes que pessoas feridas, elas sangram em cima de outras pessoas. Se você está estressada, nervosa por causa do grupo do WhatsApp, alguma coisa que aconteceu no condomínio, você automaticamente vai descontar no seu marido ou na sua esposa, nos seus filhos, e até que ponto isso vale a pena. Escolha realmente as suas batalhas. E se você não... Bruna, mas a minha saúde emocional tá um caos. Eu não tô conseguindo viver mais aqui, porque eu choro todo dia, isso aqui tá acabando com a minha saúde. Você escolheu morar lá.
E se isso está afetando realmente a sua saúde, saia. Né? Escolha, faça um estudo, senta com seu esposo ou com a sua esposa, senta com a sua família. Realmente tá valendo a pena a gente morar aqui? Será que não é hora da gente vender ou sair? Se tá fazendo mal para sua saúde, eu vou falar, não, fica, você comprou, agora fica. Não é assim. Eu acho que é hora de você sentar, rever. Será que é saudável mesmo a gente continuar morando aqui? Eu conheço uma pessoa que mudou e depois ela ficou bem. Ela falou, foi a melhor coisa da minha vida e tá tudo bem. Se você decidir ficar, você decide entender que regras precisam ser cumpridas. E que não é dever seu ficar fiscalizando a vida de todo mundo. Isso é dever do síndico. Você pode passar para ele, mas é dever dele. É um fardo dele, que inclusive ele precisa fazer terapia, porque o fardo é grande. Condomínio é um acordo coletivo imperfeito. A gente precisa de maturidade para lidar com ele. Maturidade, exatamente. E até dentro do que você falou, eu tenho uma experiência pessoal minha como condômino, não como condomínio. A Cris já tá rindo aqui do lado. Porque eu tinha um vizinho que eu tinha muito problema com ele. Tive um vizinho que a gente brigava todo dia, a ponto de um passar e não olhar na cara do outro. E aí eu lembrei, tem uma passagem bíblica em Provérbios que diz, acho que é Provérbios ou é Eclesiastes, eu acho que é Provérbios, que diz que um presente acalma o coração. Eu fui para Curitiba fazer um serviço. Quando eu voltei com queijo e um vinho de Curitiba. Vinho doce de mesa. Aquele vinho, porque era o que eles gostavam. Bati na casa desse vizinho. Fulano de tal. A esposa dele que atendeu, eu falei, fulano de tal tá aí? Ela olhou pra minha cara e falou, tá, o que você quer com ele? Eu falei, só quero falar com ele. Aí ele veio, que foi? Eu falei, olha, eu estive em Curitiba, lembrei de vocês, quero encerrar com isso agora. Tem uma garrafa de vinho que eu sei que vocês gostam e tem um queijo. Faça um bom proveito. Aí ele, é sério isso? Eu falei, é sério. Tá envenenado? Não tá envenenado. É sério. Acabou. Eu estou dizendo, acabou. E depois disso, a relação ficou boa. Você tomou a decisão, encerrou ali. Eu simplesmente encerrei a decisão ali. Eu quebrei a outra parte. É um pouco de maturidade. Por isso que eu falo que precisa de maturidade nesse sentido. A gente ainda tem casa nesse condomínio. Durante um tempo, depois que a gente veio, né, porque a gente veio de São Paulo para cá, a esposa sempre mandava mensagem, quando você vier para São Paulo, passa aqui, vem ver a gente. Faz tempo, inclusive, que a gente vai para São Paulo, como vai muito corrida, a gente não consegue visitá-los, mas são pessoas queridas, porque depois desse momento, a gente veio pandemia, a gente ficou ali vivendo no condomínio, ali todo mundo junto. Dentro na pandemia. Ai, que legal. E assim, realmente foi... muito importante. Acabou uma história que poderia, né, ter sido para sempre uma situação ruim. A gente saiu de lá estando muito bem com todo mundo. E com todo mundo. Foi muito bom. Excelente, parabéns. Para encerrar, em relação ao condomínio, lembre-se sempre, a gente precisa de respeito, informação e prevenção. Isso evita a maioria dos conflitos que terão dentro dos condomínios. Sim. E complemento com uma boa comunicação. Uma boa comunicação, verdade. E se você não consegue fazer esse intermédio, ter um mediador faz toda a diferença, né? Isso aí. É isso. Se você gostou do episódio, já sabe o que você tem que fazer. Curte, comenta e compartilha. Compartilha com aquele seu colega que tem um condomínio e fica lá ouvindo os grupos do WhatsApp, brigando e queimando a cabeça. Compartilha esse episódio para promover conhecimento para essa pessoa. E se você tem um condomínio que não tem todas essas proteções, pensa nisso. Né? Avalia com o seu condomínio. Se você mora num condomínio, esse custo também é seu. Se o condomínio não tem essas proteções, conversa com todos aí e busque ter essa proteção, porque isso vai custar no seu bolso. Você também paga. Não é uma despesa que é do condomínio, porque o condomínio ele é o dinheiro que os condôminos contribuem para que aquele local exista. E que quando a dívida vem, são os condôminos que fazem o pagamento da maior parte das dívidas, a não ser que você tenha aí uma coisa que você vai responsabilizar um síndico e tal. Mas na grande maioria dos casos, ele é rateado entre os condôminos. Então é importante ter esse conhecimento e alertar aquele que precisa saber. E se você mora em um, você também precisa saber. Foi um prazer enorme ter você até aqui, assistiu até o final.
Dr. Thiago, muito obrigado pela Por visita. nada, foi muito bom. Foi muito bom. Volta aqui mais vezes para falar sobre outras coisas. Você já esteve aqui com a Cris falando sobre hobbies, Vou né? voltar para falar sobre direito do trabalho. Vixe! Posso chamar mais alguém aqui para conversar? Vambora. Para fazer um monte de perguntas? Uma boa. Vai ser muito, muito bom. Vai ser Muito muito bom mesmo. Vou deixar também minhas redes sociais e telefone do escritório. Qualquer coisa, sabem como me encontrar. Muito obrigada por você estar aqui. Muito bom te receber. Muito bom. Para quem não viu o outro episódio, nós somos casados, né? Então é meu marido, uma honra ainda maior ter ele aqui para falar do trabalho dele, daquilo que ele faz, que tem mudado a vida de bastante pessoas, contribuído para várias outras empresas e condomínios e pessoas físicas, né? Aí na rotina do dia a dia dele. E é muito bom ter você aqui. Espero você no próximo episódio. Acompanhe a gente nas redes sociais. A gente está lá no TikTok, no YouTube, no Instagram, compartilhando aí o episódio inteiro, ou os cortes, ou também outras contribuições que a gente tem para dividir com vocês. E comentem se vocês já tiveram problemas em condomínio, qual é a sua história. Conta pra gente. E se você assistiu até aqui, escreve aí, ó. Vou processar meu vizinho no comentário. Eu quero ver se você assistiu até o final. Ai, tchau, tudo de Tchau, bom. tchau, obrigado. E aguardem, no próximo episódio teremos novidades, hein? Deus abençoe. Um abraço. Amém. Tchau, tchau. Fim.